Ontem a gente colocou aqui, né, que estava sendo aberto um procedimento de investigação lá contra o candidato à presidência pelo PT, que por enquanto está como vice, né, o Haddad, o ex-prefeito de São Paulo. Mas hoje nós temos aí também o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele, que é candidato do PSDB à presidência da República, foi denunciado pelo Ministério Público aqui de São Paulo por improbidade administrativa. Vamos dar uma olhadinha no resumo dessa ocorrência aí, dessa notícia. A acusação aponta irregularidades nas campanhas de 2010 e 2014, quando Alckmin foi eleito governador do estado de São Paulo. O tucano teria recebido quase 8 milhões de reais da Odebrecht via Caixa 2. As investigações tiveram origem nas delações dos executivos da empreiteira e estavam no Superior Tribunal de Justiça, mas após Alckmin perder o foro privilegiado em abril, quando renunciou ao governo do estado, o caso foi para as mãos do Ministério Público Eleitoral e Ministério Público do Estado. A promotoria pede que Alckmin devolva os valores supostamente recebidos de forma ilícita corrigidos, o que chegaria a quase 10 milhões de reais. Além disso, o ex-governador pode perder eventual função pública que ocupe e ter seus direitos políticos suspensos. Também foram denunciadas outras 6 pessoas, entre ex-executivos da Odebrecht, a própria construtora e Marcos Antônio Monteiro, tesoureiro da campanha de Alckmin em 2014. Bom, a assessoria do Geraldo Alckmin negou, né, que tenha tido qualquer problema nessa linha e acrescentou que foi pego de surpresa, né, soube dessa história pela imprensa, da questão aí dessa investigação e disse também que é um assunto requentado que já foi falado e desmentido recentemente. Zé, eu vou falar a mesma coisa que eu falei ontem em relação a Fernando Haddad. É um negócio que é claro que vai ter o recurso, vai ter uma discussão, mas sempre suja, sempre estraga, sempre arranha a imagem, né, do político. Então, eu ontem também vou falar a mesma coisa que eu falei do Haddad ontem, né? Que ontem foi a vez do Haddad. Eu não estou entendendo qual é a do Ministério Público Estadual. Em relação ao Haddad, era uma história da UTC de 2016. Ele foi um dos primeiros delatores aí da leva. Então, foi o que eu falei. Falei, olha, é mais uma denúncia em cima de delação e que vem sem as provas. E vem num momento assim, poderia ter vindo em tantos momentos, e vem agora. Então, me parece, sim, um pouco oportunista, tanto em relação ao Haddad, quanto em relação ao Alckmin. Eu acho que aí fizeram de um e de outro para dar uma equilibrada, entendeu? Para falar que estão trabalhando. Para não ficar parecendo que quiseram aparecer num período de eleição. É essa a sensação que eu tenho. Inclusive, o promotor de justiça que fez a denúncia contra o Haddad ontem, né? Eu vi, acho que foi na própria Bandeirantes que eu vi ele de manhã falando, e foi exatamente isso que foi perguntado. Escuta, faz tanto tempo isso, e agora, às vésperas da eleição, não pega mal, não fica parecendo que vocês estão querendo aparecer. Não, o Ministério Público não tem partido e tudo mais. Mas deram aí munição para muita gente sentar o cacete neles, tanto por causa dos 2 milhões lá da UTC que pagou a dívida de campanha do Haddad, segundo delação do Ricardo Pessoa, assim como essa história dos 10 milhões do Alckmin também. Então, eu não sei, vamos aguardar. Para mim é mais uma história aí só com base em delação e que a gente vai ter que aguardar. E se for provado, que eles sejam punidos. E da próxima vez o Ministério Público seja mais rápido. E então, Rose? É mais ou menos a mesma opinião da Zezé. Acho que o momento, tanto para o Haddad quanto do Alckmin, e as próprias campanhas responderam isso nas notas oficiais, dizendo estranhar o momento de, assim, um mês antes das eleições, o Ministério Público decide oferecer uma denúncia que, segundo ambos, tanto Haddad quanto o Alckmin, dizem que não fizeram.
Então, assim, agora que causa desgaste, Zezé? Causa, porque aí os adversários podem usar as matérias de jornais, colocar no programa de televisão, dizer que é corrupto, que é aquilo causa tudo, né? também para o Ministério Público uma coisa que eu não gostaria, né? O Ministério Público de São Paulo tem estado tão quietinho nas histórias da Lava Jato, né, gente? Pois E, é, de de repente, São Paulo, né? De São Paulo. Eu tô me referindo ao Ministério Público Estadual. Mas toda investigação, ela é bem-vinda. Se ela for séria mesmo, que venham, né? Mais investigações com Haddad, com Alckmin, com todo mundo, porque a gente quer passar esse Brasil a limpo. Muito bem.